Bom dia, irmãos, graça e paz. Seja o Senhor engrandecido no meio do seu povo nessa manhã. Nos reunimos debaixo desse poderoso nome, o nome de Jesus. Dependemos totalmente dele, da unção do Espírito Santo, para que esse tempo juntos seja um tempo que ele mesmo tenha preparado. Então nós vamos primeiramente aos pés, novamente diante do Senhor, orar, buscar o socorro do alto. Sem o socorro do alto, o que vamos fazer aqui? Então vamos curvar nossa cabeça e vamos pedir graça ao Senhor uma vez mais. Maravilhoso Pai, nós somos tão gratos a Ti. Nós somos tão gratos porque pertencemos à Tua bendita família. Família esta que foi comprada por altíssimo preço, o sangue do Teu querido e amado Filho Jesus Cristo. Nós bendizemos a Ti, ó Pai, por tão grande obra que Ele realizou por nós naquela cruz. Obrigado também pelo dom maior, o Espírito Santo que habita em nós e está entre nós, de quem temos toda a necessidade nesse momento. Que o Espírito Santo possa operar livremente em nós, entre nós nessa manhã, lançando luz sobre a palavra, lançando luz sobre nossos corações. Queremos receber toda aquela porção que o Senhor preparou para nós nesse dia. Colocamos nossos corações diante de Ti, colocamos todo o nosso ser diante de Ti. Queremos também dizer, ó Pai, nesta oração, que desejamos ser batizados com um batismo de arrependimento. Nós precisamos ter nossos corações quebrantados diante de uma majestosa obra que foi realizada por nós naquela cruz. Uma obra perfeita, uma obra de amor. Nós queremos ter nossos corações sensibilizados diante deste Senhor maravilhoso que por nós se entregou naquela cruz. Não permita que sejamos frios diante de tamanha obra de amor que por nós ali na cruz foi realizada. Quebranta-nos, Senhor. Queremos responder aquilo que o Senhor fala a nós. Queremos de fato viver uma vida para a Tua glória, separada desse mundo, incluída somente em Ti. Então nos ajuda nessa manhã. Nós te rogamos, nós te pedimos pelo precioso nome do Teu bendito Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ontem, na conclusão da nossa reflexão, do nosso tempo juntos, nós, em um tempo bem curto, nós apresentamos o caminho da vitória para que nós desfrutemos de fato algo que o Senhor nos dá para vitoriosamente nós sobrepujarmos esse mundo. E nós falamos um pouco da obra da cruz, da vida de separação. Vocês se lembram que nós havíamos citado os dois textos? O primeiro deles, bem conhecido, que nem precisa ser tomado das Escrituras, porque ele já está gravado em nossos corações, Gálatas 6,14, né? Quando o apóstolo Paulo diz: longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E nós vimos então, na oportunidade ontem, que essa cruz ela opera em duas frentes. Primeiramente, o mundo está crucificado para mim. Há uma cruz cravada no mundo, e a cruz sempre vai nos remeter à morte. Então, quando nós olhamos para o mundo, não há nada nele que possa atrair ou cativar o nosso coração. E Paulo diz também: e eu para o mundo. Ou seja, sobre Paulo ele diz, e também sobre nós, há uma cruz que representa a morte. Então, quando o mundo olha para nós, não há nada de atrativo em nós que possa cativá-lo. Então é uma operação da cruz em duas realidades, tanto no mundo quanto em nós mesmos. Esta é a verdadeira separação. Esta é realmente este é o verdadeiro caminho da vitória com relação ao mundo. Havíamos citado também aquele texto de Gálatas 1,4, que
o Senhor Jesus Cristo, na sua obra perfeita, estou parafraseando e dando entendimento do texto para nós, Ele, na obra que Ele realizou naquela cruz, Ele nos desarraigou deste mundo perverso, Ele nos tirou pela raiz. Esta é a grande realidade vitoriosa que nós temos, para que nós possamos desfrutar de uma vida de separação. Nesta manhã vamos falar algumas verdades, algumas realidades a respeito desta separação também, citando alguns textos das Escrituras Sagradas, fazendo algumas observações. Mas sempre é bom fazermos as conexões adequadas para que possamos avançar. Então, desde o primeiro momento, que foi no sábado pela manhã, nós estamos já trazendo aos irmãos aqui alguns pensamentos a respeito desse tema tão atual, tão necessário, em especial para nós, povo de Deus, que é: não ameis o mundo. Não ameis o mundo. E estas verdades, elas precisam ser sempre repetidas em nossos corações para que fiquem alicerçadas. Vocês se lembram claramente, os que estiveram presentes, Nós amamos o mundo porque nós não amamos de modo adequado o Senhor. E por que não temos amado o Senhor de modo adequado? É porque nós ainda não conhecemos adequadamente o quanto Ele nos amou. E para que nós tenhamos essa revelação clara em nossos corações, tanto de uma realidade quanto de outra, clamamos e precisamos do Espírito Santo. Que Ele lance luz sobre estas verdades. Primeira, sobre o quão Ele nos amou. E para tanto nós já trabalhamos de maneira até não exaustiva, mas com bastante abundância, a respeito do contemplar a face de amor do Senhor Jesus, de modo especial naquele cenário chamado Calvário, onde já consideramos os 7 brados da cruz, onde já consideramos os 6 milagres da cruz, e cada uma destas verdades, elas foram trazidas para o nosso coração para nós tocarmos um pouco do amor de Jesus revelado na cruz por nós. E estes fatos precisam constranger nossos corações. Tudo isso que Ele fez por nós naquela cruz precisa atrair nosso coração a Ele. E então vejamos o quão fomos amados por Ele, o quão amados somos dEle. E lógico, uma vez que isso começa a vir ao nosso coração de modo impactante, nosso coração começa a ser queimado de amor por Ele. Porque nós vimos o quão Ele nos amou e nos ama. Consequentemente, quando eu o amo de maneira adequada, então quando eu olho para aquele texto que é o nosso texto-chave, não ameis o mundo, lá de 1 João 2,15, vai perder a sua força. Vai perder a sua força. Porque nós estamos aqui então numa relação de amor. Numa relação de amor. E esse tipo de relacionamento promove em nós o quê? Uma separação desse mundo. Separação desse mundo. Então, para que nós possamos dar um passo seguinte, vamos pegar algumas porções das Escrituras Sagradas aqui. A primeira delas, 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6. É do verso 14 a 18, para termos o contexto todo aqui lido. 2 Coríntios 6, 14 a 18. A palavra de Deus diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário
do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso Deus, vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A atenção para nós é a palavra aqui: separai-vos. Separai-vos. Queridos irmãos e irmãs, não haverá possibilidade de nós desfrutarmos de uma vitória sobre este mundo se nós não vivermos uma vida de separação. Aliás, a palavra santidade, a palavra santo, não tem outra compreensão senão esta: sermos separados. Mas é mais do que isso, é sermos separados para vivermos uma vida de impacto nesse mundo. Nós não fomos separados de apenas. Nós fomos separados de para. Separados do mundo para impactar o mundo. É assim. Então, aqui nessa primeira porção, nós vamos pegar outras que mostram para nós a necessidade de vivermos uma vida de separação. Os textos que nós consideramos há pouco e que foram mencionados ontem, os textos claramente falam-nos de quê? De separação. O que é você estar crucificado para o mundo e o mundo para você? Se não outra coisa de que você foi separado. O que significa, por exemplo, Cristo na sua obra perfeita na cruz, nos desarraigar deste mundo? Se não, ou a mesma coisa que você foi separado deste mundo. É vida de separação. A única forma de nós vivermos este viver que vai agradar o Senhor é através dessa realidade de separação. Fomos arrancados desse mundo. Muito mais do que isso. Guarde essa expressão. A bênção maior é que fomos arrancados de dentro de nós mesmos. Fomos arrancados de nós. Isso fala da obra da nossa experiência em Cristo, do novo nascimento. Por exemplo, pegue em 2 Coríntios, estamos bem pertinho aí, capítulo 5, versículos 14 e 15. Veja se também não fala esse texto de separação. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele, Cristo, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo já fez a sua obra de nos constranger, nos atrair para Ele. E nós fazemos o seguinte julgamento: se um morreu por todos, logo esses todos experimentaram essa morte. Com a qual finalidade? O versículo 15 já lido mostrou. Ele morreu por todos, para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele. O que é isso senão você sendo arrancado de você mesmo para que Cristo ocupe o lugar? Para que você viva para aquele que por você morreu e ressuscitou. Isso fala-nos de separação. Atos dos Apóstolos, por favor, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24. Veja se também não enxergamos aqui a palavra separação implicitamente registrada. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus.
Olha o que Paulo está dizendo: eu não considero a vida preciosa para mim mesmo. Veja, Paulo separado dele mesmo, Paulo sendo arrancado dele mesmo, dos seus objetivos, dos seus planos, das suas ideias. Isso é o que? Vida de separação. Vida de separação. Então nós estamos vendo que fomos separados do mundo pela obra da cruz, e pela mesma obra da cruz fomos separados de nós mesmos. Porque essa é a única forma que daqui a pouco vou dizer para vocês o que vai gerar em nós como consequência positiva. Mas vamos pegar mais um outro texto aqui. Mas Paulo está dizendo, ainda olhando para esse verso 24: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi de Cristo Jesus. Então, coloque, por favor, a vida de Paulo e a sua carreira, um ao lado do outro. Paulo coloca a sua carreira acima da sua própria vida. Ou seja, a vida que é dada a ele é para cumprir a carreira que Deus lhe deu. Paulo não se pertence mais. Paulo foi separado dos seus projetos. Paulo foi separado dele. Paulo foi arrancado dele mesmo. Isto é vida de separação. Então, precisamos que o Espírito Santo nos ajude a enxergar isto. O que significa realmente a profundidade da obra do novo nascimento em nós. O novo nascimento vem de maneira impactante para que ganhemos primeiramente a nossa justificação em Cristo. Primeiramente diz lá, em Romanos 5, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Tudo começa aí. Nós tínhamos uma inimizade contra Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Havia sobre nós um peso que promovia essa inimizade. Mas vem Cristo Jesus e realiza aquela obra gloriosa naquela cruz. Paga o preço que nós deveríamos pagar. E através dessa obra perfeita, nós somos justificados diante de Deus, o qual tínhamos uma inimizade. Mas na sequência, Deus queria que nós desfrutássemos uma obra mais íntima. Vem o capítulo 6 de Romanos. Vem o que é a revelação que o teu velho homem e o meu velho homem foi com Cristo crucificado. Isso significa que Deus não apenas queria nos justificar do nosso pecado que nos constituía inimigos dele. Deus queria que nós desfrutássemos de uma vida de intimidade com ele. E para isso levou-nos para experimentarmos a morte, lógico, consequentemente, a ressurreição de Cristo. E chamados para uma vida de intimidade. E vida esta de intimidade que é tamanha que nós podemos dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Foi o que Paulo diz em Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Veja só, eu fui crucificado com Cristo, ou seja, a minha vida é arrancada de mim, eu não me pertenço mais, agora Cristo é minha vida. E esta vida que eu vou viver agora é pela fé nele, em Cristo que deu a sua vida por mim. Então nós temos aqui esta realidade. Um texto que nós não precisamos abrir, apenas menção, e se você quiser anotar, Filipenses 1:21. Paulo diz lá, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Então vejam só, em cada uma dessas porções nós conseguimos ver implicitamente e realmente o quê? Uma vida de separação. Agora, o Senhor nos separa do mundo, mas Ele quer que nós tenhamos uma vida adequada para testemunharmos desse mundo do qual Ele nos separou.
É o que Ele deseja para conosco. É o que Ele anseia. Então, Ele nos chama para andar com Ele. Então, vamos lá. Primeiro Ele nos separa com o intento de nos enviar para. Mas para que nós sejamos enviados para o mundo como testemunhas, nós precisamos andar com Ele. Então, separação, andar. Agora, o que diz? Agora vamos para o texto, Efésios, no capítulo 4. Veja a maneira adequada que a palavra de Deus mostra que devemos andar. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então vamos lá dentro dessa linha de pensamento. Fomos separados do mundo. Fomos separados de nós mesmos. Agora nós somos convidados a andar e assim daremos um testemunho adequado. E este andar tem essa característica, irmão e irmã, andar de modo digno da vocação a que fomos chamados, a alta vocação celestial. Esse andar de modo digno não tem outra explicação a não ser andar de modo harmônico. O que é andar de modo harmônico? Aquilo que eu falo é aquilo que eu vivo. Isso é andar de modo digno. Então aí nós nunca poderemos separar algo que ontem, nós tivemos uma comunhão entre os irmãos ali, nunca poderemos separar mensageiro de mensagem. Nós temos uma mensagem, a mensagem tem todo o seu poder, mas ela precisa estar embasada numa vida que de fato está desfrutando dessa mensagem que eu procuro levar para o outro. Então mensagem e mensageiro não se separam. Então andar de modo digno não é outra coisa senão andar de modo coerente. O que eu falo é o que eu vivo. Isso não significa inerrância, por favor. Vocês estão diante de uma pessoa extremamente fraca, que tropeça, que peca, não por ansiar, mas é a minha fraqueza, mas eu tenho a provisão, eu tenho o caminho da graça, mediante o qual, nesse caminho, eu posso novamente, pelo sangue de Cristo, obter o perdão, através de uma provisão já dada, confessada, e eu prossigo. Então nós somos chamados, queridos irmãos e irmãs, a um andar de coerência, de harmonia. Harmonia, isso é fundamental. Então vamos somando os pensamentos. A única maneira de nós termos vitória sobre esse mundo, e conforme foi dito ontem, não mundo humanidade, mas mundo sistema caído, mundo entidade espiritual maligna, a única forma de desfrutarmos vitória é pela nossa morte em Cristo. Fomos crucificados para o mundo e o mundo para nós. Mais do que isso, nós fomos arrancados de nós mesmos quando nós confessamos que ali está o Thomas velho crucificado em Cristo Jesus. Agora Cristo habita nele. Opa, então estou entendendo o que é separação. Mas eu sou separado para. E para que isso seja uma realidade, eu sou chamado a um andar de vida harmônica, coerente. Então nós vamos montando uma equação aqui que faz sentido para nós. Esse é o grande desafio para nossos corações. 2 Coríntios capítulo 3 também é, dentro desse ponto, o andar, extremamente importante para nós. 2 Coríntios 3, vamos ver aqui, versículos 1 a 3.
Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos corações. Aqui está. Que texto precioso! Aqui está o modo digno de andarmos, sermos uma carta que possa ser lida. Vocês já ouviram isto? Ouçam por favor novamente. Todos nós, hoje, somos uma carta. O teu vizinho te lê, a tua esposa te lê, o seu esposo faz a leitura de você. As pessoas fazem uma leitura a meu respeito, eu faço uma leitura a respeito. Nós somos uma carta. Uma carta. Então as pessoas veem em nós o quê? Tem uma escrita. Há uma leitura que é feita em nós, através das nossas escolhas, através dos nossos valores, através do nosso estilo de vida. Não somos uma carta? Somos uma carta. E essa carta, em outras palavras, como nós dissemos anteriormente, nada mais é do que o nosso andar. Agora, esta carta a qual Paulo se refere aqui, que devemos ser todos nós, essa carta de Cristo, escrita pelo Espírito do Deus vivente, ela é interessante. O que o Espírito de Deus escreve? O que Ele quer escrever em nós, senão a própria pessoa de Cristo? O Espírito Santo tem o glorioso ministério de revelar Cristo em nós, de escrever Cristo em nós. E na medida em que Ele vai enchendo-nos desse Cristo maravilhoso, dessa escrita maravilhosa, Cristo, com E maiúsculo, então as pessoas começarão a ter contato conosco e lerão o que está sendo escrito pelo Espírito do Deus vivente, Cristo. Isso é andar de modo digno. E na medida que nós nos enchemos de Cristo, não tem como Ele não vazar de nós. Porque as pessoas vão ver com quem nós estamos andando. Nós sempre vamos imitar aquelas pessoas que nós admiramos. Queira ou não queira, existe uma situação. Nós acabamos trazendo isso no nosso coração, porque nós admiramos tanto uma pessoa que eles acabam sendo foco da nossa imitação. Quando eu estou dizendo isso, não quero dizer em estilo de roupa, estilo de falar, mas estilo de uma vida diante do Senhor. Que quando as pessoas começam a observar a nós, a maneira como nós andamos diante do Senhor, o quão maravilhosamente Cristo é importante em nós, aquelas pessoas buscarão imitar-nos e ter a mesma conduta de andar com Cristo. Não é como radialista de FM, falar tudo igual, do mesmo jeito, mesma entonação de voz, não, isso é radialista. Mas é uma imitação de vida, uma imitação que vem lá de dentro. Então estamos montando esse pensamento, queridos irmãos e irmãs. O Senhor tem nos separado desse mundo, tem nos chamado para uma vida de santidade. Para que isso seja uma realidade, Ele nos toma para andar com Ele. Para andar com Ele. Veja só, Apocalipse 12, estamos vamos dizer, cercando de textos que nos mostram essa importância maravilhosa que é andarmos de modo digno diante do Senhor. Apocalipse 12, versículo 11. Diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram,
e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Pessoas que foram arrancadas de si mesmas. Mas olha a ordem como aparece aqui. A vitória, ela surge inicialmente por causa do sangue do Cordeiro. Em seguida, por causa da palavra de um testemunho que era dada. E também, mesmo em face daquela terrível provação, quando tiveram que enfrentar a morte, não amaram a própria vida, porque eles não se pertenciam mais. Lembre-se de 2 Coríntios 5,15, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, não amaram a própria vida, foram arrancados de si, vivem para a glória do Senhor, foram separados. Não há como nós experimentarmos uma vida de separação adequada se não for por intermédio do caminho da cruz agindo em nós. Não há. Não há. Então nós temos assim, fomos separados e fomos chamados para andar. E isso vai provocar nesse andar um terceiro ponto, uma terceira situação maravilhosa, que é intimidade. Então, separação, andar, intimidade. Esse é um processo importante. Gera uma intimidade, porque Enoque andava com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Você começa a andar com o Senhor. Você começa realmente a ter uma comunhão preciosa com Ele. Você começa a desfrutar dessa vida maravilhosa do Senhor no seu coração. E esse desfrutar da vida do Senhor, ele não acontece apenas no reunir. Necessariamente ele é extra reunião. A reunião da igreja, ela é maravilhosa. Mas ela deve ser vista como a ponta de um iceberg. Tem ali, está ali a ponta do iceberg. Mas embaixo daquele imenso mar gélido, existe o restante do iceberg. Tudo faz parte do iceberg. Então existe o visível, existe o invisível. Aqui vocês me veem, eu vejo vocês. E no invisível, na vida oculta, que significa você lá na sua casa, nas suas escolhas, nas suas decisões, no seu trabalho profissional, na sua busca de lazer, o que você faz quando você está longe dos olhos das pessoas, isso é a vida invisível nossa, é a base do iceberg. E é exatamente aqui que a igreja está acontecendo. Aqui ela está se reunindo para ter comunhão, para nós desfrutarmos uns dos outros, ouvirmos a palavra, mas devemos nos encher dessa verdade em cada reunir da igreja, local, semanal, e aquilo deve realmente nos encorajar para prosseguirmos a mostrar ao mundo que Jesus vale a pena, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é precioso, que Jesus é o nosso Senhor. É assim. E não ter aquela ideia, não vou chamar uma pessoa, entre aspas, vou levar para a igreja. Pode fazer isso por reunir da igreja? Deve fazer isso. Mas o principal testemunho nosso é sermos lá fora. Sermos lá fora o que professamos ser aqui dentro. Então, volto à situação, não podemos separar mensagem de mensageiro. O que você faz quando você está com o seu cliente ali? Nós temos diversos tipos de profissão. Tem o pipoqueiro, tem o latoeiro, tem o ferramenteiro, tem o marceneiro, tem o cabeleireiro ou a cabeleireira, tem o médico, tem o seu engenheiro, tem tudo. Mas, todos estes sendo cristãos, qual é o teu assunto quando você de fato tem a oportunidade de falar? É o Senhor Jesus. Não é quando um está lá, lógico, você está naquele momento muito sério, você está
cortando uma parte, passando o bicho. Ali a tua concentração é direta ali. Mas quando você tem aquela oportunidade, você fala daquilo que está cheio do teu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Você tem Cristo para dar, você vai falar. Então, por isso, você foi separado, você foi chamado para um andar, agora você precisa desfrutar de uma intimidade. Ela começa a gerar no teu coração um prazer tal, que você não consegue, mas eu tenho que falar para ela, isso está queimando aqui dentro. Esse é o movimento da vida da igreja. Esse é um movimento maravilhoso. Então somos chamados para esta intimidade. Intimidade, ela é quase coisas resultantes uma das outras. Vamos pegar até um exemplo do Velho Testamento para entender o que significa essa realidade de intimidade. Êxodo, capítulo 34. Êxodo 34, a experiência de Moisés. Essa é uma experiência que é muito tocante, pelo menos ao meu coração. Êxodo 34. Aqui vamos ler algumas porções. Veja inicialmente o versículo 28 dessa passagem. E esteve com o Senhor. Olha aí, esteve com o Senhor. Intimidade. 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Mas só pense aqui, esteve com o Senhor. Essa é a tua e a minha maior necessidade, é estar com Ele. Por quê? Você foi separado, irmão, irmã. Você foi separado e comprado por altíssimo preço, como nós já trabalhamos isso aqui. Você foi separado do mundo e separado de você mesmo. Agora você só tem um caminho, viver para Ele. Você tem que andar com Ele. E quando você está com o Senhor, é impossível que as pessoas não venham observar esse tipo de intimidade. É os textos sequenciais que nós vamos ler. Verso 29. Quando desceu Moisés do monte, lembra, ele estava com o Senhor, desfrutando aquela comunhão. Tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olha só que texto maravilhoso. Ele fica uns 40 dias lá, na presença do Senhor, fica lá estando com Ele, aí ele desce, e algo interessante é que ele não percebeu, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, porque ele estava com o Senhor. Isto é intimidade. Eu venho crer, e eu creio assim, lógico, hoje nós não vamos ter nossos rostos brilhando, literalmente, mas a vida de Cristo de uma maneira maravilhosa vai se expressar através de nós, e nós nem precisamos saber disso, não precisamos saber disso, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Então veja só, irmãos, vamos fazendo isto. Estamos separados, irmãos e irmãs, separados. Somos chamados para um andar, sermos cartas vivas para as pessoas lerem em nós Cristo. E nesse andar não tem outra coisa a acontecer senão intimidade. Intimidade. Olha aqui, vamos seguir a leitura um pouco mais. Olhando o verso 30. Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram-se chegar a ele. Os outros Moisés não sabia, mas os outros sabiam. É isso que é importante. Quando você começa a desfrutar de uma vida diante do Senhor, um andar com Ele,
e realmente gozar de uma intimidade, vai acontecer isto aqui. Vai acontecer isto aqui. Vai ter resultado. É impossível, irmã, irmão, que você e eu, estando na presença dEle, gozando da presença dEle, é impossível que não haja um resultado. Que não haja resultado. E as pessoas do mundo aí precisam ver exatamente isso em nós. É através, sabe, de um falar, através de uma palavra, de você estar juntos. Sabe como que Cristo também é transmitido às pessoas? No silêncio. Você vai para uma pessoa e abraça uma pessoa. Eu sei de situações, irmãos e irmãs, onde pessoas estavam assim, num reunião, estavam desesperadas no seu coração, aparentemente não tinha nada. Aí vinha lá um irmão, uma irmã, chegava e dava um abraço, assim, dava um abraço. Um abraço. Mas era Cristo abraçando. E o testemunho depois falou assim, passa o tempo assim, vocês não sabem quão foi importante aquele abraço cativou o meu coração. Então aquele irmão, aquela irmã que abraçou, que acolheu, ela simplesmente abraçou com o abraço de Cristo. Como que Cristo vai abraçar aquela pessoa que está sofrendo, machucada, ferida, sofrida, se não for pelo teu e pelo meu abraço? A vida de intimidade promove isto, que até os nossos toques serão toques de Cristo. Os nossos abraços, nossos afetos, às vezes uma palavra que você dá, vai encorajar aquela pessoa. Isto é resultante de uma vida de intimidade. As pessoas vão ver em nós, e nós não precisamos saber, graças a Deus não precisamos saber. Deus sabe da nossa fraqueza e limitação de carne. Mas o importante é que as outras pessoas toquem Cristo em nós. É por isso que esse texto, ele fala ao meu coração sempre. E oro em cima dele para que o Senhor, na sua infinita graça, exerça a misericórdia em minha vida, a vida dos santos também nesse assunto. É impressionante. O 35 termina assim, né? Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Aí depois tem a parte final, né? Porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Esse é o ponto. Então isso significa uma vida de caminhar, uma vida, um andar diante do Senhor. Então o que nós estamos vendo? Fomos separados, chamados para um andar. Lógico que ele vai produzir uma intimidade. E se fosse fazer isso como fosse uma soma, tivesse aí um sinal de igual na frente, vida de testemunho. Vida de testemunho. Separação, andar, intimidade igual a vida de testemunho. Fomos chamados para isso, irmãos e irmãs, para uma vida de testemunho. Veja uma outra passagem de 2 Reis, dentro dessa mesma observação. 2 Reis, capítulo 4. Contexto, pois os irmãos vão ler, né? Começa no versículo 1, né? Quando Eliseu, né, pelo poder de Deus, aumenta aquele azeite daquela viúva, né? Aí no versículo 8 em diante, tem essa seguinte citação. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Agora o texto. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Ela não ouviu, ela viu. Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Alguém que foi separado.
alguém que andava com Deus, alguém que desfrutava de intimidade com Deus e alguém que tinha um testemunho. É para isso, irmãos e irmãs, que nós fomos chamados para uma vida de testemunho. Testemunho. Mas o quão necessitado sou, como necessitados somos dessa realidade. Então precisamos, sim, dar a liberdade ao Espírito Santo de trazer todos os arranjos circunstanciais necessários para que nós sejamos quebrados. Ou seja, Ele quer nos levar para o caminho da cruz. Deixe-me dizer algo a respeito desse caminho da cruz para os irmãos. A cruz sempre será símbolo de morte. A cruz não é símbolo de sofrimento. Uma pessoa que fala, eu estou tomando a cruz, estou sofrendo, é porque a cruz não chegou lá ainda. É porque você e eu estamos resistindo à cruz. É lógico que tem o preço, e como sempre o irmão Edgar ouve, ainda que custe a dor. Existe uma dor, existe um sofrimento aqui. Mas, lembrando-se que a cruz é sinônimo de morte. Ela precisa nos levar para a morte, naquela situação não reativa. Agora, é lógico que o nosso eu, a nossa carne, nosso velho ego, ele está aqui. É ele que sofre. Ele deve ser levado para a cruz, para que nós possamos desfrutar exatamente dessa libertação, sermos arrancados de nós mesmos, para que Cristo seja o tudo em nós. Esse é o ponto. Mas olhando para esse texto ainda aqui, esse santo homem de Deus, veja só que ele vivia uma vida separada e esta vida impactou aquela mulher e o seu esposo. Por isso que vida de santidade é uma vida de separação para impactar o mundo, para impactar o outro. Para esta realidade nós fomos chamados. Dando um passo seguinte, qual é o significado de igreja? Já vimos isto. É muito importante, porque está dentro do assunto. Ekklesia, fora. Eclesia, chamados. O significado da igreja é os chamados para fora, separação. A igreja só pode, de fato, vivenciar a realidade de igreja dentro desse contexto de separação. Separação desse sistema caído, desse sistema mundano, dessa entidade espiritual maligna, chamada mundo caído. Por isso que, na permissão do Senhor, quando estivermos na conclusão amanhã, nós vamos estar falando de que nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós somos tirados desse mundo, é em nós lançado as marcas da cruz, e com as marcas da cruz somos enviados para anunciar o Evangelho neste mundo, como sal da terra e luz nele. Esse é o grande ponto. Então, igreja significa os chamados para fora. Somente assim haverá, de fato, um meio pelo qual nós vamos testemunhar nesse mundo, quando desfrutarmos dessa real separação. Fomos tirados de que forma desse mundo? Pela obra da cruz. E de que modo somos lançados desse mundo? Pelas marcas da cruz. Aí sim, esse é o ponto.